Olá, se você não me conhece, meu nome é Vitor Alarcon, eu faço gravuras e eu tenho também um canal aqui no YouTube que fala exatamente disso, de gravuras. E hoje eu quero falar de um assunto que está relacionado com gravura, mas que não é exatamente gravura, mas que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena trazer, que são os cordéis. Eu tava no Twitter, na verdade, e eu vi alguém, até do Big Brother, falando: ah, isso aqui é literatura de cordel, é xilogravura. E uma moça embaixo respondendo assim: xilogravura é técnica de impressão, né? Enfim, aí rolou uma discussão lá e eu achei que esse era um assunto interessante de se trazer. Só que eu não entendo assim de cordel, né? Meu papo é gravura, então eu fui pesquisar. Então, tudo que eu encontrei de interessante está na descrição aqui do vídeo. Se você quiser ler, é interessante, assim, tem bastante material e eu dei uma filtrada, então tem um monte de coisa que eu não vou falar aqui no vídeo. Mas vamos lá para o que interessa, que são os cordéis. Eu queria começar falando que cordel, na verdade, é um estilo de literatura popular, né? Um estilo poético popular. E que tem um formatinho muito específico. E que vem dos trovadores, assim, eu descobri que vem da Idade Média. Lembra daquelas histórias de cantiga de amor, cantiga de amigo, aqueles negócios que a gente estuda na escola? Então, vem dessa época. Porque essa época é uma época onde não existia imprensa. Quando surgiu a imprensa, os caras começaram a imprimir essas coisas nos panfletinhos, assim, nos folhetos. E hoje, até hoje isso chama folheto, que são os cordéis, né? Que a gente chama de cordel, mas na verdade chama de folheto. E sim, isso significa que o cordel é português. E existe cordel português. O cordel mais antigo que eu encontrei funcionando na internet é um cordel de 1600 e pouco. E claramente português, né? Nessa época o Brasil era colônia, o Brasil nem existia enquanto Brasil. Tem um link aqui na descrição de exposição dessas coisas, se vocês quiserem dar uma olhada. E o cordel só passa a existir aqui no Brasil enquanto impresso depois que a família real portuguesa vem para cá. Porque até então era proibido você imprimir qualquer coisa. A imprensa só podia existir na metrópole, em Portugal. Quando a família real portuguesa vem para o Brasil, Atos do Brasil muda. Ele deixa de ser colônia e, portanto, passa a ser permitido imprimir coisas aqui no Brasil. E vem para o Nordeste, né? Principalmente, até porque naquela época. Bem que não, né? Porque a família real portuguesa vem pro Rio de Janeiro. Enfim, por algum motivo vai pro Nordeste, eu não sei qual é o motivo. E até hoje é muito forte no Nordeste, apesar de existirem cordelistas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e tal. Durante muito tempo, o cordel era a única mídia que as pessoas consumiam, né, nos interiores, assim, principalmente do Nordeste. Então, publicação que falava de todo tipo de assunto. Tinha notícia, tinha história, né, história no sentido de ficção, tinha histórias dos povoados, assim, um negócio meio fofoca, assim, sabe? É só a gente pensar no que é a televisão, né? No que foi a televisão durante muito tempo, que a gente assistia televisão para se entreter, para se informar, para saber da vida, né? Dos famosos e tal. E até hoje o cordel tem essa característica de falar de temas muito populares e por isso que chama atenção. E também ele está inserido numa cultura nordestina que tem a ver com os violeiros, com os repentistas, com a embolada. Não existe uma divisão muito clara, assim, né? Não é raro um cara escrever cordel e vender o cordel dele na praça tocando, né, cantando os poemas com a viola, ou enfim. Essa primeira parte é um tanto para situar e para deixar claro que cordel é um estilo literário e que tem um formatinho certo, assim, que tem. É mó legal quando você vai ler sobre, porque você vê que tem a capa e tem métrica, né? Tipo, tem lá os versos decassílabos, tem quantidade de versos por estrofe, tem rima, né, tudo muito bem definido. E uma das coisas é a necessidade de ter uma capa e em algum momento alguém botou uma xilogravura nessa capa. E eu já vou chegar aí, calma.
Porque na verdade, e isso é uma outra coisa que é muito legal de perceber, é que os grandes cordelistas, eles tinham também um baita de um tino comercial, assim. Eu li algumas biografias e é bem comum o cara começar vendendo cordel na feira, cordel que ele comprou de algum lugar, assim, de outra pessoa, e aí ele vai sacando o que vende mais, o que é mais legal, e aí ele começa a fazer os dele. E aí vai entrando dinheiro, e aí ele abre, né, tipo, compra as coisas, e aí ele abre a tipografia dele, enfim. Isso é um tanto raro, mas os famosos, assim, os grandes cordelistas têm histórias mais ou menos parecidas com isso. Tudo isso para dizer que, em geral, o poeta ele escrevia e quem imprimia o cordel de fato era uma tipografia. E no começo, quem faziam as capas eram os tipógrafos. Então não tinha imagem, assim, não tinha desenho na capa. Tinha um título, tinha data, tinha algumas informações lá, tinha umas firulas para ficar bonitinho, mas não era bem uma imagem, assim, um desenho. Disso, a gente percebe que, apesar de o cordel ser um tanto rígido em vários formatos, para capa não existe uma rigidez da precisa ser tal formato, precisa ser estilogravura. Na verdade, não. No começo não era, e hoje em dia também não é mais, assim. Eu vou falar disso mais pra frente, calma. O que acontece é que lá pelos anos de 1920, 1930, os cordéis, as capas dos cordéis eram feitas com um clichê de zinco. Que eu não vou explicar a técnica, mas é basicamente você. É uma coisa muito parecida com gravura, né? Você gera uma matriz de zinco, que é o clichê, só que isso não é feito à mão, isso é feito de uma forma que você consegue, tipo, imprimir uma foto. Você pega, você faz uma matriz a partir de uma foto. E quando você imprime, é a reprodução da foto. Então dava um ar de jornal mesmo, né? De uma coisa mais séria, talvez, assim, mais oficial. E aí eu encontrei um relato de um cara que vendia cordel lá por essa época, quando eles passaram a mudar, eles passaram a não usar mais o clichê de zinco e a usar a Chilo. E o cara fala assim, eu vou ler literalmente aqui a fala do sujeito. Eu já avisei a Dona Maria José que as gravuras que estão botando naquele romance vai findar ninguém comprando mais, a não ser turista, porque turista compra. Sendo de zinco, ele não quer. De madeira, eles querem, porque interessa mais a gravura do que a história. Agora mesmo, rejeitei o romance Rosamunda e a Morte do Gigante. Era uma capa de zinco, mudaram para madeira. Se eu apresentar esse romance a qualquer pessoa aqui da praça, eles vão dizer que é falsificado, que isso não é Rosamunda. Isso é qualquer coisa aí. Quem lê folheto é gente quase analfabeta. É um sujeito que está acostumado com aquelas gravuras da Ataíde. Eu vou falar quem é esse Ataíde um pouco mais pra frente. E a decadência do folheto vem por causa disso. Uma gravura esquisita não fica idêntica ao que era antigamente e se torna ruim de vender. Pedrinho e Julinha é um folheto que se vendia muito. Mudaram a capa e hoje fica mofando nas prateleiras. Canção de Fogo tinha um passarinho e um clichê melhor. Essa capa, isso é Canção de Fogo renovado, feito por aí. É o que diz o Matuto. Quer dizer, os caras mudaram. Provavelmente por ser mais simples de fazer, mais barato, eles passaram a usar a Chilo, né? A usar a matriz de madeira e não o tal do clichê de zinco. Eu espero que eu vá colocar aqui na edição essas imagens, essas diferenças. E é isso, assim, durante algum tempo a xilogravura era uma coisa vista como ruim, assim, é isso, assim, quando você vê a imagem você percebe que é muito simples, que, sei lá, e é muito doido pensar que as pessoas pensavam que o negócio era falsificado. Enfim, mas eu queria aproveitar um pouco para falar também dessas técnicas, porque eu fico falando, eu não sei se é claro para todo mundo como funcionam as técnicas, né? E o que é xilogravura, o que é gravura, o que é impressão e tal. Quando a gente fala de impressão, a gente está falando de imprimir, né? Eu acho muito curioso que na palavra impressão, né, tem a palavra pressão. Porque para mim, imprimir uma coisa tem a ver com isso, com você prensar uma coisa contra a outra. Hoje em dia a gente está acostumado com impressora daquelas de jato de tinta, enfim, que funciona diferente disso. Mas antigamente, tudo que era impresso, né, pensa na imprensa, no jornal, era feito de alguma forma com algum material que recebia tinta
e depois recebia pressão sobre uma folha de papel. E aí a tinta ficava no papel. E aí essa coisa podia ser de vários materiais. A xilogravura é quando essa coisa é uma matriz de madeira. E a madeira ela tem as suas características, né? Ela é relativamente fácil de entalhar. Então você pode pegar um estilete, você pode pegar qualquer coisa que corte, fazer um desenho lá e cortar. Mas ela dura menos. Então se você quer fazer uma tiragem maior, a madeira não é a melhor coisa. Por isso que se usa, né, nas tipografias e, enfim, desde o Gutenberg, tipos móveis de metal, ou mesmo lá o clichê de zinco, porque você consegue rodar muito mais vezes e fazer mais impressões, né, prensar mais vezes. A Xilo é uma técnica que na verdade é mais antiga, por ser mais simples, né, tipo, uma tábua de madeira é muito mais fácil de conseguir do que uma chapa de metal. E mesmo a técnica para se gravar o metal é muito mais complicada, passa por ácido, passa por uma porção de coisas que a madeira não tem, né? A madeira é só você cortar ela mesmo. Então, muito antigamente se usava a Xilo como principal forma de imprimir imagem. Depois que se descobriu as técnicas de gravura em metal, ou mesmo a litografia, que é em pedra, a Xilo meio que caiu em desuso. E, se não me engano, no final do século XIX, começo do século XX, alguns artistas pegaram essa técnica e resolveram usar como meio expressivo mesmo, para fazer arte, e não mais para imprimir jornal ou imprimir revista. Enfim, o que eu quero dizer com essa história toda é que a Xilo tem mesmo tendência de ser vista como uma técnica antiga, até ultrapassada, assim, uma coisa que não é de tanto valor. E eu quero contar a história de alguns caras, assim, alguns cordelistas. O primeiro deles é o J. Borges, que eu acho que é o cordelista mais famoso que tem, assim, sei lá, quando eu falo de gravura brasileira, em geral a galera conhece o J. Borges e a estética, né, o jeitão dos desenhos dele. Ele é um cara, enfim, né, o cordel nasceu no Nordeste, então todas as histórias começam um tanto assim. No Nordeste, estudou super pouco, estudou, sei lá, 2 anos, o suficiente para aprender a ler e escrever. Ele vendia folheto de cordel em feira, também como quase todos eles. E um dia ele resolveu escrever um cordel, que foi ilustrado inclusive pelo mestre Dilla, que é outro cara que eu vou falar. E vendeu a beça, assim, foi super bem aceito, vendeu pra caramba. E aí ele resolveu fazer um segundo. E nesse segundo ele não conseguiu quem ilustrasse a capa. E ele resolveu ele mesmo fazer. E também fez um super sucesso. E com o tempo ele foi percebendo que as pessoas valorizavam muito a capa, né, a gravura. E aí ele foi se organizando primeiro para ter uma oficina para ele editar os cordéis. Ele tinha a gráfica dele, né? Ainda tem, eu não sei. Eu acho que ele ainda tá vivo. Quem não tá vivo mais é o mestre Dilla. E aí ele passa a editar os próprios folhetos e começa a receber pedido de outras pessoas. Não só para editar, mas também para ilustrar as capas. E aí ele começa a perceber que as gravuras têm algum valor e que muita gente compra o cordel por causa da capa, por causa da gravura. E aí ele começa a fazer gravuras, inclusive maiores, né? O cordel é um livretinho que tem lá um formatinho específico. E aí ele começa a fazer maiores e fazer gravura e começa a ser conhecido por isso. E ele mesmo fala num vídeo que tá na descrição também, não lembro qual, que o Ariano Suassuna encontra, vê um cordel dele e acha maravilhoso e sai falando pra todo mundo que ele é o maior gravador do Brasil e não sei o quê. E por causa disso ele se torna não só nacionalmente, mas internacionalmente conhecido. Assim, o J. Borges é um cara que conseguiu, apesar dele ter todas as características para ser considerado um artesão, ele é hoje considerado um artista mesmo. Você tem um link aqui na descrição que é da Enciclopédia Itaú. Eu não lembro o nome direito, quer ver? Enciclopédia Itaú Cultural.
que é uma enciclopédia de artista, assim, ele é realmente reconhecido como artista. Apesar dele fazer as gravuras dele de uma forma muito própria, assim, tipo, ele não tem edição limitada, ele não tem essa preocupação, assim, ele é um cara que faz arte popular de verdade e é super reconhecido por isso, assim. E na minha humilde opinião, com razão, porque o trabalho do cara é muito bom, assim. E não só o trabalho artístico, mas o tino comercial dele e de todos esses caras aqui, né? Eles sabiam não só fazer poema, mas eles sabiam vender essas coisas. E é muito legal ver essa relação com o público, assim. E ver que escola não serve pra nada. Não que não sirva pra nada, mas que é que esses caras aprenderam com a vida, assim, e é muito legal ver isso. Um outro cara que eu queria contar a história é do mestre Dila, que também é um cara que trabalhava no Nordeste com gráfica, fazendo carimbo, fazendo impressão para jornal, rótulo de cachaça, enfim, esses trabalhos gráficos. Também trabalhava em feira, vendendo os folhetos de cordel. E era aquele esquema, né? Abria a mala com cordel, espalhava as coisas, pendurava tal, ficava lá o dia inteiro lendo. Também tinha contato com o trabalho de um monte de gente, né? Porque estava ali vendendo e recitando. E um dia, e aí ele começou a escrever os dele, começou a ilustrar também. E tem uma história muito boa que por algum motivo, eu não sei, eu não consegui encontrar de onde ele tirou essa informação, assim, mas eu encontrei que ele descobre que as pessoas faziam coleções de 12 cordéis, assim. E aí ele nunca mais faz mais do que 12 cordéis assinando com o mesmo nome. Então hoje é impossível saber o tamanho da obra dele, porque ele não registrou isso, né? Ele fazia para vender e é isso, vendeu, acabou. E ele vivia mudando de nome, né? De assinatura, assim. Então tem Dila escrito de todas as formas que você pode imaginar, com Y, com dois L's, com... enfim. E aí depois ele começa a assinar com vários outros nomes e é isso, assim, falam que não tem mais de 12 cordéis assinados com a mesma, com o mesmo... Não sei nem se dá pra chamar de pseudônimo isso, mas é isso, né? Tino comercial, assim, o cara queria vender e inventou esse truque aí, que é muito doido, na verdade, né? É totalmente, sei lá, me lembro o Fernando Pessoa, que ficava inventando personalidades. Também não é pseudônimo do Fernando Pessoa, eu não lembro o nome, mas é isso aí, paciência. Esses dois caras que eu falei, eles são, tipo, começaram a trabalhar mais ou menos na década de 40, 50, talvez um pouco antes. Numa época em que a gravura a Chilo já era aceita nas capas dos cordéis. Antes disso, era o tal do clichê de zinco, que é a época desses dois caras que eu vou falar agora, que é o Leandro Gomes de Barros e o João Martins de Ataíde. Leandro Gomes de Barros, basicamente, era um cara hiper talentoso, assim. Um dos poucos que conseguia viver disso, né, de só fazer isso, e produzir um monte, e fazer um baita sucesso na época, e enfim. E João Martins de Ataíde é aquele Ataíde que o cara cita lá, o vendedor de folheto. Porque ele não era um cordelista tão talentoso assim, mas ele tinha um tino comercial que era muito afinado. Então, o que ele fez? Ele fez mais ou menos isso, né, que todos eles fazem. Ele começa a vender, começa a sacar o que faz sucesso, aí ele abre a oficina dele, aí ele começa a editar para os outros, aí ele começa não só a receber pedido, mas a meio ser, a analogia meio tosca, mas ser meio caçador de talentos, assim, sabe? Ir atrás dos caras, e agenciar, e também ter representante em várias cidades do Nordeste, assim, o cara construiu um império, assim, tipo, de distribuição de cordel. Ele foi um dos... Na época dele, ele foi o maior editor de folheto de cordel do país, assim, era uma coisa gigantesca. E comprou... O Leandro Gomes de Barros morre primeiro do que ele. E ele compra os direitos de publicação da esposa do Leandro. E aí ele tem os direitos, ele passa a editar e ele edita colocando no folheto editor proprietário do Leandro Gomes. Aí depois ele bota só o nome dele, né, e editor proprietário. Aí ele tira o editor proprietário e põe só o nome dele. Tipo, enfim, direitos autorais, né? Mas é isso, né? O cara tinha um baita tiro comercial, assim,
de forma que até tomar posse do trabalho dos outros sem reconhecer, ele fez e construiu um império gigante. Vocês vão notar algumas diferenças porque eu perdi o final do vídeo que eu tinha gravado ontem. E aí eu tô tendo que gravar de novo. E eu também percebi que o microfone estava desligado. Eu tava gravando direto do celular, o som. E então, é isso. Espero que esteja melhor essa parte. Vamos lá. Falei de 4 cordelistas. E agora eu quero falar um pouco de como tá hoje o cordel. Li numa pesquisa que no começo dos anos 2000 o cordel estava numa baita crise. Na década de 70 surgiram os grandes supermercados e, enfim, os cordelistas vendiam nas feiras, né? Então, se você tem um supermercado, não é a mesma dinâmica. Ao mesmo tempo, na década de 80 e 90, teve a hiperinflação e por isso os preços subiram muito, inclusive os preços dos insumos para fazer o cordel, né? Papel, tinta. E a saída que o cordel encontrou foi migrar para as escolas. Então, hoje existe muito curso, palestra, oficina, muita gente falando de cordel. E também existe o chamado cordel didático, que são livros que contêm a literatura de cordel, mas que são impressos num formato para a escola e que cumprem lá os parâmetros curriculares nacionais. E isso é muito interessante para os cordelistas, porque atinge muito mais gente, né? Chega a ter tiragens de 100 mil exemplares, o que economicamente é muito mais viável. E esse movimento é muito interessante porque indo para as escolas você acaba formando público, as pessoas passam a conhecer o cordel e passam também a querer fazer o cordel. Então hoje, principalmente com a internet, existe quase que um renascimento do cordel, assim. Tem gente fazendo cordel em diversos formatos, publicando na internet, tipo, tem bastante material, assim. Eu pesquisei um pouquinho e já encontrei um monte de coisa. Espero que essa serra não esteja atrapalhando. É... E é isso, assim, se você quer conhecer, tem, tipo, muito material na internet, porque tem muita gente pesquisando, muita gente de universidade pesquisando. Então você tem acervo de cordel digitalizado, né? Tem o da Casa Rui Barbosa, que eu vou estar deixando aqui na descrição também, que várias das imagens que apareceram aqui no vídeo eu peguei de lá, e lá tem a digitalização do folheto mesmo. Então você vai ter acesso não só aos poemas, à literatura, mas dá para ver a tipografia que era usada, dá para ver as capas, como foi mudando as capas ao longo do tempo. Tipo, é bem interessante e é um trabalho que está bem organizadinho, assim, bem feito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tô gravando mais tarde, então tá essa barulheira nesse finalzinho, não tem muito como fugir porque ou é barulho ou eu fico no escuro, então eu prefiro gravar perto da janela e não ficar no escuro. E é isso, me diz aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se faltou alguma coisa, se eu falei alguma bobagem. E semana que vem tem mais vídeo, se eu conseguir fazer mais um vídeo até semana que vem. Tchau. O Estado. Oh, meu Deus, eu tô olhando pra cola errada, como eu sou burro.